Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para a gente continuar com a nossa aula de roteiro. A essa altura, vocês já devem ter definido a sua história e já devem ter pensado num conflito. Também os personagens já estão mais claros na cabeça de vocês. Agora é a hora de escrever o argumento. Argumento, apresentando sua história. O argumento nada mais é do que um texto corrido, que conta de forma simples a sua história. Ele deve ser escrito em prosa, com discurso e parágrafos diretos. Ele também tem que ser escrito no tempo presente e respeitando a ordem dos atos, começo, meio e fim. É também nessa etapa em que você apresenta os principais personagens. Não existe um consenso sobre o tamanho do argumento. Para um roteiro de cinema de um roteirista iniciante, 3 a 5 páginas é mais do que suficiente. Isso porque a intenção desse argumento é vender o seu projeto para um produtor. E você tem que ter em mente que ele pode receber inúmeras propostas. Então você tem que conquistar essa pessoa logo desde o início, indo direto ao ponto da sua história. Assim que terminar de escrever, leia em voz alta. É uma ótima técnica para você ver se você está passando de forma clara as suas ideias. Depois, peça para alguém ler e peça para essa pessoa contar para você a sua história. Peça para que ela conte como ela está visualizando isso que você está descrevendo. Às vezes, as ideias estão muito claras na nossa cabeça, mas nem sempre estão tão claras para quem está lendo. Se não estiver bom, reescreva quantas vezes precisar. O importante é que você transmita a sua ideia de forma clara e objetiva. Escaleta, a estrutura do roteiro. Finalizado o argumento, a próxima etapa é a escaleta. Essa nada mais é do que o esqueleto, a estrutura do seu roteiro. Na escaleta é descrita de forma resumida cada uma das cenas. É descrito também a ordem em que elas aparecem e todos os personagens que fazem parte dessa cena, com as ações e situações que são vividas. Na escaleta ainda não entram os diálogos. É ela que vai dar o ritmo ao filme e que deve acompanhar aquela curva dramática que falei na primeira aula. É nessa hora que você pode fazer os ajustes no seu filme, mudando, por exemplo, a ordem em que as cenas aparecem. A ideia é você contar a história da forma mais interessante possível. Uma técnica muito usada pelos roteiristas é escrever cada cena numa cartela diferente. Essas cartelas também podem ser de cores diferentes, porque no caso de um enredo mais complexo, cada conflito pode seguir uma cor. E assim você pode ir alterando a ordem em que essas cenas aparecem, para você ter uma ideia geral desse ritmo. Roteiro final, escreva os diálogos. Com o argumento pronto e a escaleta finalizada, é hora de partir para os diálogos. A essa altura, você já deve saber muito bem como os personagens pensam e falam. Daí é só colocar a sua imaginação para funcionar. No roteiro profissional, existem padrões de formatação e é importante que você os siga. Um dos mais conhecidos é o Master Sims. Nesse formato, você irá usar a fonte Courrier New tamanho 12. Ela se assemelha ao formato das letras das antigas máquinas de escrever. Cada página escrita nessa fonte corresponde mais ou menos a 1 minuto de cena de filme, o que pode te dar um parâmetro para você escrever o seu roteiro. Olhem esse exemplo. Todo roteiro tem que ter essas informações: cabeçalho de cena, ação, diálogos e transição. O cabeçalho introduz uma nova cena. Geralmente criamos uma nova cena quando existe alguma mudança de espaço ou tempo. Ele aparece sempre em letras maiúsculas e traz as informações sobre onde a cena acontece e em qual tempo. Se a cena é dentro de alguma locação, usamos a sigla INT. E se for externa, cenas filmadas em ambientes abertos, a indicação é EXT. Depois do cabeçalho vem a ação, que é a descrição do que ocorre na cena, sempre no tempo presente. Por último vem o diálogo, que inclui o nome do personagem e o que ele fala. Revisão, acertando os detalhes. Depois de escrito esse seu roteiro, revise.
Revise quantas vezes você achar necessário. Leia em voz alta novamente, assim como o argumento. Tente imaginar na sua cabeça as cenas e as falas saindo da boca dos personagens. Mais uma vez, peça para que alguém leia o seu projeto. De preferência, alguém mais experiente. Se for um roteirista profissional, melhor ainda. Ouça uma segunda opinião. Isso pode te trazer novas ideias para o seu projeto e você pode modificá-lo ou adaptá-lo. Algumas dicas importantes. A capa deve conter o título da obra, o nome do roteirista e seus contatos, como e-mail e telefone. A primeira página nunca é numerada. Todas as outras páginas devem conter numeração. Como já falamos, a fonte é Courrier News tamanho 12 e o espaçamento é simples. Não use itálico nem negrito. Na descrição de cada cena, não repita as informações que já estão no cabeçalho. Caso você queira escrever o seu roteiro obedecendo a formatação padrão, existem vários manuais disponíveis na internet. Também existem softwares que fazem essa formatação automaticamente para vocês. Um dos mais utilizados pelos roteiristas é o chamado Final Draft, mas existem outros mais simples. Uma opção para os iniciantes é um programa chamado Celtics, que tem uma versão mais simples e gratuita. Uma outra opção, também oferecida pela Amazon, é o Storywriter, que também é gratuito. Outra dica é ler diversos roteiros. Existem sites na internet que disponibilizam vários roteiros na íntegra. Bom, finalizamos a nossa aula. Como vocês podem perceber, precisa de muito estudo e dedicação para produzir um bom roteiro. No caso da fotografia, pode ser mais simples esse roteiro porque não inclui os diálogos e mudanças de cena, por exemplo. Mas caso você vá fazer uma série de fotos, elas precisam sim ter uma história e precisam conversar uma com a outra. Então, é importante que você tenha tudo isso descrito para que você não se perca na hora de produzir as suas fotos. O segredo é treinar. Treinem sempre, treinem muito. Às vezes a sua primeira tentativa não vai ficar muito boa, mas não desistam. Só treinando e cometendo erros é que vamos aprender, tá certo? Agora é hora de vocês porem a mão na massa. Escrevam o argumento, escrevam a escaleta e tentem escrever o seu roteiro final. Façam como eu falei para vocês. Leiam em voz alta, peçam para alguém ler, refaçam, reescrevam. Se ficar ruim, começa de novo, tá? Mandem para mim, tô curiosa, quero saber como estão os projetos de vocês e tô ansiosa para ver os produtos finais. Tenho certeza que serão ótimos. Muito obrigada. Espero que tenham gostado, espero que tenham passado informações úteis que possam ajudar vocês a produzir os projetos e até uma próxima vez.